Bom, pessoal, a gente está aqui na margem da BR-386, essa aqui é uma das principais estradas que cruzam o Rio Grande do Sul. Ela vai até Porto Alegre e ela passa por Lajeado Estrela, que foi um dos lugares mais atingidos. E tem muita gente parado nos postos porque não se tem notícia ainda exatamente de quais trechos estão liberados ou não. Vocês estão carregando o quê? Milho para BRF. Milho para BRF. E arroz do meio. E dá para ficar parado muito tempo aí, não? Já estamos parados há 8 dias, esperando uma informação mais precisa para chegar até o destino da descarga. E aí vocês estão dormindo no caminhão? Estão dormindo no caminhão. E como é que tá fazendo com comida e banheiro? Tudo? Banheiro nós paramos nos postos, pega o banheiro dos postos, almoço a gente faz na caixa, outra hora a gente pega a marmita, tá tudo assim meio levando como Deus quer. E vocês estão com ideia de esperar ou vai voltar para casa? O que vai fazer? Não, para voltar para casa não tem precisão. Porque é muito longe para nós voltar agora, né? O que você viu de giro de colega de caminhão e muita gente parou por aqui? Muito colega bastante. Perdido, parado nos postos. Onde é que você estava? Em Pouso Novo. A cidade não foi afetada, mas o interior sim. Mas se não fosse a comunidade do CTG abraçar a causa junto com a prefeitura, não tinha passado fome. Porque cartão nesse momento não é dinheiro. E só tinha um mercadinho funcionando. Tudo que tinha dentro do mercado de comer não sobrou nada. Tudo foi vendido para quem tinha condições. Ó, explica o que é essas listas aqui? Essa ali é do pessoal que estava sem comunicação com a família e o CTG estava brigando eles. Daí vocês foram, através desse o pessoal ia olhando e os familiares iam encontrando eles. Vocês foram anotando na mão mesmo? Cada um ia assinando, é a assinatura deles. A assinatura da própria pessoa? A assinatura e a cidade deles. E aí isso aqui vocês postaram na internet? Foi postado na internet, através dela que o pessoal conseguiu bastante comunicação com os familiares. Porque tinha familiar que não sabia onde é que a pessoa estava? Não tinha comunicação nenhuma, que também não tem sinal de celular, nada. E o que era? A maioria era caminhoneiro? O que era? A maioria é caminhoneiro. Eu fiquei 5 dias sem contato com a minha família. Quando atendi na guria diz o pai tá vivo, aí tu imagina, né? Tu escutar aquilo ali, não tem... Só por Deus aí. Com certeza vamos a vida toda lembrar desse momento aí que não foi só eu. É a emoção, né, Gabi? A emoção desse caminhoneiro que o Demore entrevistou. De manhã o Chico também está aqui quase chorando aqui do meu lado, viu? Fico imaginando um diálogo desse com minha filha, né? É, com a filha. O Demore, a gente viu que de manhã se emocionou bastante no ICL Notícias primeira edição também. E a gente se emocionou com ele. Demore, eu sei que está difícil, a comunicação não está tão fácil, porque ele está no meio da rua, em Lajeado. A gente mais cedo mostrou a imagem daquela ponte entre Lajeado e Estrela. Não sei se a gente tem a imagem de novo. Demore, você conseguiu ir até esse local, ver como é que está ali na beira do rio? Nós temos agora, as pessoas estão conseguindo atravessar a pé. Você pode contar para a gente como é que está essa situação agora? Foi um dos locais, assim, uma imagem que foi muito mostrada ao longo de toda a cobertura, né? Rodrigo, a gente chegou hoje em Lajeado e o primeiro lugar que nós fomos foi justamente na beira do rio Taquari. Só que nós temos até as imagens aí que a gente mandou, a gente foi na parte baixa do rio. A gente não chegou hoje até a ponte e tinha também como ponto de referência, que as pessoas vão lembrar, aquela loja da Havan totalmente submersa e o Porto de Estrela. A gente vai nesses lugares amanhã para mostrar, porque a água já baixou, para dar uma ideia aqui para a nossa comunidade do ICL, o tamanho, né, a altura que chegou a água. Essas imagens que a gente tem Lajeado hoje são das do rio. Esse bairro, Rodrigo, ele foi dizimado. Pouquíssimas casas ainda, elas estão minimamente habitáveis. As que estão habitáveis não tem mais porta, a maioria delas não tem mais janela, não tem mais nenhum móvel dentro, não tem mais nada. Algumas poucas pessoas retornaram, a maioria das pessoas não retornou para essas casas. Muita gente está abrigada aqui em 3 pavilhões enormes, onde a gente está aqui, que é um parque público municipal, que é o Parque do Imigrante. É aqui onde estão recebendo esses refugiados climáticos, né? Porque é de fato o que essas pessoas são. E assim, Rodrigo, a situação na beira do rio Taquari aqui é uma situação que a gente vai ter uma entrevista amanhã, que eu vou fazer uma entrevista amanhã no N1 com a vice-prefeita da cidade. Eles já estão pensando em transferir permanentemente as pessoas de lá. Não faz mais sentido você reconstruir as casas em alguns desses lugares, porque o novo normal
normal, é o normal da emergência climática, e lugares que não alagavam antes vão ser alagáveis aí nos próximos tempos daqui para frente. Então a situação de Lajeado é essa. E aí, Rodrigo, como a gente está com bastante delay, se vocês quiserem já chamar um outro VT, podem chamar, depois eu posso comentar em cima. Tá bem, tá bem. Mostramos as imagens aqui, enquanto o Demori falava, só para ele saber, né? As imagens todas no ar dessa área onde ele foi, na beira do rio Taquari, totalmente destruído, casas destruídas e tudo. Gabi. Então, vamos lá. O Demori conversou, por exemplo, com um homem que estava indo a pé pela estrada. Daqui a pouco ele vai contar pra gente como foi isso. E também uma outra pessoa foi um senhor que tinha um camping que não existe mais. Vamos ver o que ficou nesse lugar. A gente tem também essas imagens, esse vídeo da conversa que o Demori fez com essa pessoa. Na sequência, o Demori vai comentar essa e outras histórias também. Vamos assistir. Vocês moram aqui pra baixo também? Eu morava. Eu era o dono do camping ali. Tinha um camping aqui? Tinha camping. Tinha um camping aqui. Quantas casinhas tinha? Tinha 20 casas, com a minha 22, mais um museu, 22 casas tinha. Museu com 600 peças dentro, antiga. Museu do quê? Museu da antiguidade. Foi tudo embora. Sobramos só a roupa do corpo. Não deu mais tempo para nada. Você estava em casa quando começou? Nós estávamos em casa, sim. Que dia que foi? Isso começou terça de manhã. Daí nós estávamos aqui em cima, descemos lá, ficamos lá dormindo lá de noite. De manhã começou de novo. Pelas 4 horas, ele começou a subir de novo. Viemos embora. Mas nós não pensávamos que ele ia subir tanto. Achava que ia dar de repente que nem aquela de 2010, né? Deu 1,5 metro a mais agora. Não sobrou nada. Nós ficamos só com a roupa do corpo. E os carros salvamos, só. Mas não deu para salvar. Aquele ônibus foi parar lá? Ele ficou na temporada aqui. Ele ficou acampado 3 meses. E daí esse tempo ele veio para tirar, daí muito molhado, ele não conseguiu sair, né? Daí ele deixou, depois quando tá seco ele não veio. E agora quero ver tirar. É um filme de terror. Vou pedir para o Demori comentar sobre essa história, também o homem que ele encontrou a pé. E queria ressaltar aqui, pessoal, para quem está nos acompanhando e está vendo as imagens ali, de cobertura, inclusive, durante a entrevista, é o Diogo Zanata, o cinegrafista que acompanhou o Demori durante esse trajeto. Então tá aí as imagens muito importantíssimas. Muito bem feito o registro. Exatamente. Grande muito trabalho. Bem feito, um grande trabalho do Leandro Demori junto com o Diogo Zanata. Demori. O Diogo tá segurando aqui a câmera pra gente, né? A gente viajou juntos hoje, enfrentou aí essa estrada juntos. Esse senhor, a gente tava indo na estrada e viu esse senhor com outro senhor e 2 senhoras, e eles estavam parados na beira da estrada, no meio do nada, olhando para o que agora parece um deserto, né? Um barro seco. E aí ele contou pra gente que ele tinha um camping, né? Segundo ele falou, né? Era a coisa mais linda do mundo. Ele tinha aquele camping ali a vida inteira, 40 anos aquele camping. O camping foi todo levado pela água, sobraram 7 ou 8 casas que estão lá no fundo. Aquele ônibus ali era de uma pessoa que tinha deixado durante o veraneio, ficou de buscar o ônibus, não buscou o ônibus, agora eles não têm ideia de como eles vão vão chegar naquele ônibus. E ele me contou que ele não vai refazer o camping, agora ele vai ter que se mudar para um lugar mais alto. Ele não tem mais, né, a coragem, junto com a esposa dele, até pela idade, de voltarem a morar. Esse lugar é dele, ele falou que não sabe o que fazer, não sabe como é que ele vai colocar isso a vender também, porque você vai vender, você precisa ser honesto também, falar que aquilo é uma região de alagamento, né? Então virou uma terra morta, né? Um cenário realmente de terra morta. E aí tem uma outra história, Gabi, que a gente tem algumas imagens de cobertura da entrevista que a gente fez e também dos bloqueios que a gente foi parando. Teve um rapaz que a gente parou numa cidade chamada Pouso Novo. A gente parou lá porque tinha um pessoal pegando internet debaixo de uma caixa d'água, que era o único ponto de internet instalado por uma empresa na cidade. A cidade está sem luz, sem água e sem internet, a cidade toda há 7 dias, para vocês terem uma ideia, né? Então muita gente, muitos caminhoneiros foram parando ali, os caminhoneiros ficaram totalmente perdidos nas estradas. Vocês imaginem, Chico, Rodrigo e Gabi, milhares de caminhoneiros, né? Os nossos irmãos que carregam alimento e móveis e utensílios pelo Brasil inteiro, eles ficaram perdidos nas estradas do Rio Grande do Sul, sem luz, sem combustível, sem internet. Então muitos deles, eles ficaram 3, 4, 5, 6 dias sem saber o que estava acontecendo na casa deles, e a família sem saber se os caminhoneiros estavam vivos. Então eles tiveram que voltar aí para estradas vicinais, encontrar pontos de internet. Foi uma verdadeira luta para conseguir informar as famílias. E esse rapaz, ele estava nessa cidade chamada Pouso Novo,
Ele foi, Gabi, a pé até Lajeado, fez quase 60 quilômetros, né? Fez um dia de caminhada, chegou já no fundo da noite em Lajeado, foi enfrentando barreiras, entrou num rio que estava super perigoso, as pessoas até falaram para ele não passar, mas ele precisava passar, porque segundo ele tinha animais de estimação em Lajeado, num apartamento, tinha a namorada dele também, a cidade, parte dela estava submersa, ele estava com muito medo do que poderia ter acontecido, não tinha contato com ninguém, não tinha telefone, não tinha internet, nada funcionava, os carros não passavam pela BR-386, a BR totalmente intransitável, e aí ele conseguiu caminhar no meio do mato, conseguiu abrir trilhas, encontrou outras pessoas, outros companheiros de viagem, encontrou um rapaz, inclusive, que também estava indo para Lajeado buscar a família, segundo ele, muito doente, até, segundo ele nos contou, ele deixou o passo dele até um pouco mais lento para acompanhar esse rapaz, que em determinado momento da viagem não conseguia mais cumprir a viagem. Então, assim, Gabi, são histórias de um estado que durante 3, 4, 5 dias sofreu um apagão logístico de comunicação, de eletricidade inimaginável. E, assim, que a gente está vendo lá onde a Heloísa está, na região de Porto Alegre, o interior do estado também está sofrendo muito em relação às chuvas que aconteceram nesses últimos dias, Gabi. Demori, a gente tem um mapa, né, para mostrar o percurso que você fez. Importante aqui a gente acompanhar. Olha só, gente, ó. O Leandro Demori mora, né, e faz as transmissões, vocês estão acostumados a acompanhar o Desperta logo às 7 horas da manhã, lá do estúdio de Passo Fundo, né? O ICL Notícias tem um estúdio em Passo Fundo e é onde o Leandro Demori trabalha normalmente. Aí, vamos colocar isso, o mapa aí, ele vai descendo por essa estrada, passa por Tio Hugo, né, o nome do município, depois, Tio Hugo é o primeiro ali que ele passou, depois, por favor, se puder deixar o mapa um pouquinho mais aberto para a gente poder ver as próximas cidades. Isso, Soledade, Pouso Novo, que ele acabou de citar, e finalmente Lajeado, que é onde ele está. 2 horas e 45 minutos, seria o trajeto normal, né? 182 quilômetros, mas levou muito mais do que isso, como já explicou aqui o Leandro Demori, passando por uma das áreas mais atingidas aí, né? À beira do rio Taquari, né? Lajeado fica bem ali na beira do rio Taquari, um dos mais atingidos por essa tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Gabi.